Bíblia diz assim: basta para cada dia o seu mal. E o que é esse mal que a Bíblia fala? O que nos impede de ter uma vida em abundância? A Bíblia diz: basta a cada dia o seu mal. E o que é esse mal? Na verdade, nós precisamos reprogramar, renovar a nossa mente. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a nossa mente está impregnada de pensamentos, sentimentos, comportamentos das histórias do nosso passado. Nós estamos revivendo as dores do passado, as dores da criança. E essas dores fazem a gente interpretar a vida de uma maneira que não colabora para que a gente vença o mal daquele dia, que é a nossa própria mentalidade. A Bíblia diz: cuidado com os teus pensamentos, são eles que guiam a tua vida. Então, toda vez que você tem um pensamento que está condicionado com as experiências do passado, você não está renovando a mente. Você não está experimentando aquilo que Deus tem para você. E às vezes as pessoas dizem: mas Deus está em silêncio, não fala comigo. Muitas vezes é o fato de que nós estamos tão atormentados pelos nossos pensamentos automáticos que não estamos presentes na nossa vida. Não estamos no aqui e agora. E Deus fala no aqui e agora. Deus não vai falar com a gente no passado nem no futuro. Você sabia que 98% do tempo que a tua mente não está no momento presente, ela está divagando no passado, remoendo o passado ou ansiosa por causa do futuro? E o que é a ansiedade? É a expectativa de acontecimentos negativos. Então, quando eu estou pensando no futuro, eu fico ansiosa pelo porvir. Mas a ansiedade, a expectativa de que as coisas não aconteçam do jeito que eu queria, por isso eu me preocupo muito com aquilo e preciso controlar. Então a nossa mente tem um turbilhão de informações que nós não conseguimos dar conta, porque eles são automáticos. Toda vez que acontece algo que nos tira do sério, a gente vai sempre reagir do jeito que a gente já conhece, do jeito que é automatizado, porque já se tornou um hábito. E o que é um hábito? São atalhos mentais aprendidos com a experiência. São passos já seguidos anteriormente. Mas esses passos já seguidos anteriormente são a maneira como a gente já olha para a vida, interpreta a vida, se relaciona com a vida e provavelmente criou os mesmos problemas, as mesmas situações por causa daquele modo de olhar para a vida. Precisamos renovar a mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que é renovar? O que é reprogramar a mente? É começar a pensar de um jeito diferente. Então, o primeiro passo da reprogramação é começar a ver os condicionamentos. Toda vez que acontece algo na tua vida, você vai ver que vai disparar uma enxurrada de pensamentos. Toda vez que você estiver diante de algo que tira de você o seu centramento, você vai sentir uma emoção muito forte. Porque você deu um significado para aquilo que está acontecendo. Geralmente você deu um nome que aquilo que está acontecendo não é bom. E quando você olha para aquilo acreditando que não é bom, você vai disparar uma emoção negativa. Isso vai te colocar numa situação em que a gente chama de triângulo dramático. Ou você vai ser a vítima, ou o herói, ou o vilão. Então, no triângulo dramático, você vai agir de um jeito que você já está acostumado. Você vai agir dentro dos hábitos, porque são atalhos mentais de como você olha para a vida. Então, o primeiro passo para reprogramar a mente é você começar a observar esses padrões de pensamentos vindos de situações específicas. Quando a situação te traz uma carga emocional muito intensa, você deu um significado de que aquilo não é bom, aquilo é ruim. E esse significado dispara uma emoção. Essa emoção faz aquilo que a gente chama de sequestro emocional. Você não consegue ter uma decisão refletida. Então, o sequestro emocional da sua capacidade de ter uma decisão refletida leva você a reagir dentro dos hábitos, dos atalhos mentais, dos passos já seguidos com a experiência. Isso não te ajuda a renovar os teus comportamentos. Quando você é sequestrado emocionalmente, você fica lá no triângulo dramático
E ali você vai criar toda uma história por trás daquele acontecimento ou por trás daquela postura que você assumiu. Se você está na postura da vítima, você vai criar uma história e essa história vai te colocar numa posição de vítima e vai tornar o outro um agressor. Nesse caso, a gente não está entendendo que tudo coopera para o nosso bem. A gente vai usar os atalhos mentais da nossa mente para resolver aqueles conflitos. E a gente vai ficar preso naquela história. Ou seja, não tem solução. Então, o primeiro passo que a gente dá em direção à reprogramação é ter um conhecimento. Esse conhecimento, a Bíblia diz, o povo perece porque falta conhecimento. Esse conhecimento vai te dar uma referência. Então como eu deveria agir nessa situação? Então, eu estou aqui apresentando um conhecimento que vai te possibilitar reprogramar a sua mente e começar a pensar, será que eu estou agindo dentro do triângulo dramático? Será que eu fui sequestrado emocionalmente? Será que eu perdi minha capacidade de tomar decisões refletidas? Então, tudo isso vai te ajudar a ter estas ferramentas, porque quando eu reajo dentro dos condicionamentos, é porque eu não tenho outra alternativa, não criei ferramentas, não tenho conhecimento para agir de uma forma diferente. Então, diante do ocorrido, é muito importante a gente aplicar o passo da neutralidade. Então, os 12 passos para reprogramar a mente vão te trazer uma estrutura de aprendizado para você aprender a reprogramar a mente todos os dias. E diante dos acontecimentos, você tem uma postura de racionalidade. O primeiro passo é neutralidade. Você, com ferramentas, aprender a neutralizar aquela emoção naquele momento. Então, quando você aprende a usar a emoção a teu favor e não contra, você aprende a tirar as melhores interpretações, os melhores significados, porque o significado dispara uma emoção e se essa emoção é muito intensa, vai haver um sequestro emocional e você não vai ter a capacidade de decidir de uma forma inteligente. Porque a capacidade de agir com inteligência vem do nosso neocórtex, o nosso cérebro novo. Ele nos dá as ferramentas necessárias para eu resolver aquela situação de um jeito diferente, reprogramando a minha mente. Então, você vai com neutralidade olhar para aquela situação e vai falar, espera, qual emoção eu estou sentindo aqui agora? Então, você vai ter contato com as emoções. Você vai começar a ver, poxa, isso é apenas um fato. Você vai ver isso como um fato. Não é bom nem ruim. É um fato. Você vai tirar o significado. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem. Então você vai aprender a ter neutralidade, a tirar a emoção daquela situação e vai olhar para aquilo como todas as coisas cooperam para o bem. Então você vai começar a ficar mais seguro, vai voltar para o teu estado de segurança, vai começar a respirar, a pensar, a sair da reatividade, a se relacionar com aquilo que você está sentindo e permitir que o teu neocórtex entre em ação. Você vai começar a ter capacidade de decidir de forma refletida. Não pela reação, mas pela ação inteligente, pela ação pensada, pela ação consentida. É uma ação inteligente. Então, você vai começar a se relacionar com cada experiência da tua vida com neutralidade. Não é bom nem ruim, é apenas um fato. E esse fato vai cooperar para o meu bem. E o outro passo dos 12 passos é percepção espiritual. O que eu posso aprender com isso se isso vai cooperar para o meu bem? Então, você vai aprender a reprogramar a mente utilizando os 12 passos. Todos os dias você vai ouvir um áudio pela manhã, você vai ouvir a aula em algum momento do seu dia, pode ser caminhando, pode ser fazendo suas atividades. Você vai receber aquele conhecimento para cada vez mais internalizar os aprendizados e diante das experiências da vida você não ser sequestrado emocionalmente. Não reagir com o teu cérebro primitivo, mas permitir que o neocórtex entre em ação e te dê a possibilidade de ter uma ação refletida e inteligente. Então, nós vamos olhar de forma neutra. Um passo é a neutralidade, outro passo é a percepção espiritual. Quando a gente começa a praticar essa forma de reagir aos acontecimentos da vida, nós vamos ganhando cada vez mais maturidade. Eu falo que a maturidade vem da palavra amadurecer, e amadurecer significa amar, durecer, amar as coisas duras.
Então, você vai ter que aprender a reagir de forma diferente aos acontecimentos e com uma ação refletida. Então, em primeiro momento, isso pode trazer desconforto, porque o que é conforto? Fazer tudo da mesma forma, não precisar mudar. Mas quem não quer mudar? Eu sei que você quer ter um 2023 diferente do que esse ano que passou. E se foi um ano ótimo, você quer ter ainda mais excelente. Se não foi um ano bom, você pode aprender com todas as experiências e levar para o próximo ano mais ferramentas, mais habilidades para você ter uma nova forma de viver. Então, quando você age de uma forma diferente, isso vai trazer desconforto. E aí, o nosso grande inimigo vai ser o nosso ego. O ego, ele gosta de conforto. O nosso ego não quer mudar, ele quer manter-se no mesmo lugar sempre. Ele é aquilo que dá desculpa, ele é aquela parte de nós, da nossa personalidade, que fica arrumando mil desculpas. Mas aquela pessoa fez isso comigo, mas essa pessoa que não colabora, ai, mas os meus pais não me ajudaram. O ego, ele gosta de dar desculpas. Então nós precisamos tornar consciente essa porção da nossa personalidade, que é muito ativa na nossa vida, e nós temos que transformá-lo em nosso amigo, porque hoje ele é o nosso pior inimigo. O ego é o nosso pior inimigo. Os 12 passos vão te ajudar a destrinchar, desmantelar o ego, porque o ego tem uma forma de pensar que te trouxe até aqui, mas não vai te levar além. Ele não quer a mudança, ele quer o conforto. Então, o nosso ego precisa ser o nosso amigo e não o nosso inimigo. E ele é o nosso inimigo quando a gente não reconhece o ego nas nossas ações. O ego é reativo, ele é dolorido, as coisas machucam as pessoas por causa do ego delas. O ego tem uma justiça própria, o ego quer que as coisas sejam do jeito dele, controla tudo, controla todos. Tem uma maneira de olhar para as pessoas, querendo que as pessoas se encaixem na construção psicológica que ele criou para as pessoas. E aí ele sofre porque ele cria expectativas, e essas expectativas geram frustração, e a frustração leva para o sofrimento leva para o caos, e o caos impede de você saber o que você quer. Aí você não concorda com a realidade, fica lá, não concordo, vai para o triângulo dramático, fica na vítima, no herói, no vilão. Não sai desse ciclo vicioso que se retroalimenta a cada ação que frustra o ego, porque não era do jeito que o ego queria. O ego é nosso pior inimigo. Por isso que quanto mais conhecimento, o povo perece porque falta conhecimento. Então nós aqui nessa aula vamos começar a destrinchar o nosso ego, os nossos padrões de comportamento, os nossos pensamentos, e você vai começar a ter consciência de como agir melhor diante das situações. Então o primeiro passo é ter agilidade emocional. Você vê que você está indo para uma emoção que está te levando para a reatividade, você está sendo sequestrado emocionalmente, você respira, volta, neutralidade. Neutralidade, percepção racional, isso é apenas um fato. Tira a emoção, anula a emoção, diminui a capacidade daquela emoção tirar você do teu estado de presença. Você neutraliza os efeitos da emoção, porque a emoção sempre vai estar presente, somos humanos. Mas você pode, com ferramentas, diminuir o estrago que essa emoção pode fazer. Eu não sei se você já surtou à toa, não sei se você já teve uma reatividade, falou coisas que se arrependeu depois, ficou remoendo, ficou no remorso. Tudo isso leva a gente a sentir mais vergonha de quem a gente é. Então, o ser humano, ele tem uma vergonha internalizada. As nossas vergonhas, elas nos doem tanto que elas vão nos fazendo perder a capacidade de sentir. E muitas compulsões, muitos comportamentos que a gente passa a vida anestesiando vem dessa vergonha internalizada. Essa vergonha que faz a gente se desconectando das nossas emoções, e quanto mais a gente se desconecta, mais sintomas e doenças a gente vai apresentar para a gente voltar para nós mesmos, para esta conexão. Então, quanto mais a gente sente vergonha de nós, eu chamo isso de um preconceito contra a nossa própria existência, a gente vai se desmoralizando, descredibilizando. E quanto mais a gente faz isso, mais nós diminuímos o nosso valor próprio. Então, muitas pessoas acreditam que têm autoestima porque têm resultado, que vão atrás das suas coisas, porque são empoderadas, mas o que está por trás daqueles resultados e comportamentos muitas vezes é uma dor. Então, quanto
mais resultados, maior a dor. Vemos hoje uma sociedade cansada, sobrecarregada, que muitas vezes não consegue viver fora dos vícios, desses comportamentos arraigados, estão sempre atrás de status, dinheiro, poder. No mundo ideal, eu falo que esse é o mundo do ego. O ego cria um mundo ideal de como as coisas deveriam ser e fica na tirania do deveria. As coisas deveriam ser assim, eu deveria ser assado, aquela pessoa deveria ser assim. Então isso traz ainda mais frustração para a nossa vida. E essa tirania dos deverias nos torna pessoas muito rígidas. E essa rigidez faz com que a gente faça, por exemplo, compromissos com a gente e muitas vezes não cumpra, e aí a gente vai se desacreditando, desmoralizando. E nisso vem a procrastinação. Nós procrastinamos muitas vezes porque a gente está tão acostumado a deixar para lá e se desacreditar que a gente não acredita mais em nós mesmos. E esse descrédito que a gente se coloca diminui o nosso valor próprio e faz a gente se sentir cada vez pior porque a gente se compara ainda mais. E quanto mais a gente se compara, mais a gente se descredibiliza. E muitas vezes daí nasce inveja, os ciúmes. Eu preciso falar mal do outro, né? Eu diminuo o outro para ele ficar mais ou menos aonde eu estou. Então tudo isso são comportamentos inconscientes que vêm do ego, que faz com que a gente ainda se desacredite cada vez mais. E ao se descredibilizar, nós perdemos a nossa essência, a nossa conexão com nós mesmos, a nossa inteligência oculta. Tem um estudo da Escola de Negócios do MIT que entrevistou 150 dos maiores fenômenos nos seus negócios. São pessoas com alto desempenho, que realizam muito. E foi analisado que todas essas pessoas têm um tipo de inteligência oculta. Essa inteligência oculta, também chamaram de knowing, percepção, intuição, é um outro tipo de inteligência que não a objetiva, aquela técnica que ajuda a gente a resolver os nossos negócios, problemas, ou aquela inteligência subjetiva, que é a interpretação que nós damos à vida segundo as nossas experiências do passado. Essa inteligência oculta, elas têm essa conexão com a vida e essas informações, aquilo que elas precisam para chegar onde elas precisam, vem até elas. E essa inteligência oculta, ela precisa ser desenvolvida. Como? Eles classificaram duas formas de desenvolver esta inteligência. Uma pela desaceleração. Então, quando você, por exemplo, está diante de uma situação que há um sequestro emocional, a tua mente fica super acelerada. Você fica pensando em como resolver aquela situação na tua cabeça, só com a cabeça, tentando achar formas, e essas formas já são o quê? Hábitos, que são comportamentos aprendidos pelas experiências já vividas. Muitas vezes os problemas criados por essa mente são problemas que não vão encontrar solução com essa mesma mente. Então essa inteligência oculta é a capacidade de pensar com uma outra mente. Então você precisa desacelerar. Então quando eu proponho a neutralidade, que é a percepção racional, mais a percepção espiritual, tudo coopera para o bem, a gente começa a desacelerar. Eu saio da minha mente, que não vai encontrar solução naquele momento em que eu estou estressado, em que eu estou com uma carga emocional muito intensa, possibilitando um sequestro emocional e a minha dificuldade em tomar decisões. Então eu volto para a minha capacidade de gerir conflitos e estresse. É minha capacidade de autorregulação. Eu me sentir tranquilo e seguro mesmo em situações de estresse. Então essa desaceleração é uma autorregulação, é a capacidade de observar os meus pensamentos. Eu desacelero eles e começo a respirar, voltar para o estado de presença, não permitir o sequestro emocional. E o segundo ponto que faz essa inteligência ser acionada é um futuro que deseja emergir. É a capacidade de você ter uma visão de futuro, uma visão daquilo que você quer, e não uma visão daquilo que você não quer. Então, geralmente, quando a gente está diante de um problema, a gente está conectado com uma situação que a gente não quer. Eu não quero isso, eu não quero que essa pessoa fale assim comigo, eu não quero que ser destratado, eu não quero que meu esposo faça isso, não quero que meu chefe fale assim comigo. Então, esse futuro que deseja emergir é uma conexão com aquilo que você realmente quer. Então, você começa a estabelecer uma visão de futuro. E tudo que você precisa para chegar nesse lugar vai vir até você. Então, essa inteligência oculta, que eu chamo de inteligência espiritual, é a conexão com o momento presente. Ao invés de reagir dentro do ego, indo para o triângulo dramático, você vai agir.
você vai se conectar com a sua inteligência espiritual, você vai aumentar, alimentar a conexão com a sua alma, com a sua essência, com a sua conexão espiritual com Deus, e Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor e aquele que está em amor está em Deus e Deus está nele. Então, quando você se conecta com a inteligência espiritual, você vai se conectar com o amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o maior dos dons, como diz a Bíblia. Ao se conectar com o amor, você vai se conectar com a verdadeira fonte da inteligência, que é Deus. Ele vai mostrar por sinais, ele vai mostrar com aquilo que faz sentido na tua experiência, o que você precisa aprender para seguir adiante. Então esses são os sinais que Josué e Caleb viam no deserto. Era nuvem, era coluna de fogo, as sandálias que não desgastavam, a roupa que não acabava. Então todos os sinais que você recebe estando na sua caminhada em direção à sua terra prometida, é Deus quem traz. É a sua conexão espiritual que faz você abrir os olhos para isso, né? Deus tira as escamas dos nossos olhos, Deus esquadrinha o nosso coração. Então, qual é a motivação que faz você se relacionar com a vida? É essa conexão com o amor. Então, quando você se estabelece nessa conexão com o amor, você vai receber tudo que você precisa para chegar à sua terra prometida. Então, esta é uma prática diária, os 12 passos para sair do ego, dos medos e das crenças. É o que você precisa para começar a caminhar, mesmo que no deserto, em direção à sua terra prometida. A entender os sinais, a se conectar com a sua porção espiritual, com esta inteligência oculta que a gente sabe que é Deus. É como Deus configurou o universo e as leis universais, para que você consiga extrair as melhores experiências e os melhores aprendizados da vida. E isso é a vida em abundância. É você entender como a vida funciona, entender as normas e regras necessárias para você entender que tudo coopera para o teu bem. E qual é o bem? O teu propósito. É entender o sentido da vida. E o sentido da vida é essa conexão com Deus. É glorificar Ele, porque é Ele que vai te direcionar e te levar a tudo que você precisa conquistar na vida, para que a glória seja dele. Então, a manifestação de Deus em você vai te trazer tudo o que você precisa. E eu não sei o que você precisa. Eu sei que na minha caminhada eu precisei. Então, qual é a minha história? A minha história é que em 2017 eu tive um burnout, eu fechei a minha empresa, eu quebrei emocionalmente. E Deus me falou, a mente que criou esse problema não vai encontrar a solução, renove a sua mente. E eu lembro que em Romanos 12:2, aonde está essa passagem, eu havia estudado muitas vezes, mas eu não tinha entendido que Deus queria que eu estudasse como é que a mente funciona, como é que os nossos pensamentos surgem, como é que a gente pode se conectar com essa inteligência. Ou, como diz a Bíblia, quando o Espírito Santo falar, não endureça o seu coração. É no coração que nós ouvimos a voz de Deus. Então, assim que a gente começa a reprogramar a nossa mente por meio de um conhecimento estruturado, nós vamos ganhando esse corpo de conhecimento necessário para a gente não perecer, para a gente não ter problemas na nossa vida. Então, Deus me deu muitas ferramentas para eu reprogramar a minha mente. O primeiro livro que eu tive acesso foi Ative Seu Cérebro, de uma neurocientista cristã que mostrava como o nosso cérebro foi programado para se renovar. Ela cita que todos os dias novas células bebês nascem para que a gente possa ressignificar a nossa vida por meio dessas novas conexões neuronais. Então, quando você cria um novo pensamento, essas conexões elas começam a se juntar e agrupar. E à medida que você reforça esse pensamento, criando mais emoção e sentimento, e um comportamento vai criando um hábito automatizado, porque o nosso cérebro ele precisa automatizar as nossas funções cerebrais, os nossos comportamentos, até porque é mais seguro. Imagine que você, toda vez que pega um carro, precisasse lembrar de como funciona o carro. O teu cérebro automatiza tudo de acordo com a tua sobrevivência. Mas o grande problema é que ele automatiza tanto que nós vamos olhar para a vida dentro desses padrões e nunca vamos conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, porque a gente está preso aos condicionamentos da mente. Então imagine viver numa prisão o resto da vida que é a nossa própria mente. Então nós precisamos ter conhecimento para que possamos reprogramar essas funções cerebrais.
E aos poucos você vai ganhando esta automatização com aquilo que realmente edifica a sua vida e não mais aquilo que não faz mais sentido para você. A Bíblia fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a Bíblia manda você fazer isso. Deus não vai te transformar. Deus não vai te dar essa reprogramação, porque Ele pede para você fazer isso por meio do conhecimento. Então hoje você está adquirindo esse conhecimento, estou te dando uma aula e se você tiver interesse em viver os 12 passos comigo, eu te espero na próxima aula. E lá no meu perfil do Instagram, você vai ter acesso às lives que eu faço toda semana e também ao aulão ao vivo, que você pode entrar no grupo do Zoom e ter uma aula gratuita comigo, para você decidir se você vai querer fazer os 12 passos ou não. Mas eu te garanto, eu faço isso porque é o melhor método que você vai ter acesso para reprogramar a sua mente. É um passo por dia, diariamente, tendo acesso a um conteúdo que vai fazer você olhar para a vida e questionar esses padrões de funcionamento automatizados por meio de adquirir novos conhecimentos. Então você vai fazer isso de uma forma segura, porque ao mesmo tempo que o ego gosta de conhecimento, ele gosta do saber, ele é curioso, você vai começar a ter conhecimento suficiente para você alimentar o ego, que fica satisfeito quando você tem conhecimento, mas ao mesmo tempo reprogramar sem medo, sem problemas, de uma forma menos desconfortável possível a sua mente. Então, é por isso que eu tô te dando essa aula, para você já ter essa ferramenta, a neutralidade, tirar a emoção daquela situação, neutralizar a emoção, aos poucos começar a ver os teus pensamentos indo para as histórias e você sai das histórias que a mente cria, volta, respira. E o que isso quer cooperar para o meu bem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai começar a reprogramar a sua mente. Você vai começar a tirar aquela carga de emoção que te leva a reagir. E vai começar a ter uma experiência diferente com aquilo que está te acontecendo. O que isso coopera para o meu bem? Você vai trazer aprendizados. E eu falo que aprender é o contrário de remoer. Por quê? O que nos leva para as histórias que nossa mente cria? A gente fica remoendo, a gente não concorda com a situação que está acontecendo, a gente não concorda como o outro reagiu a algumas coisas, a gente vai ficando indignado. Isso traz sofrimento. A vida em abundância está fora desse padrão. Por isso eu quero chamar a tua atenção para isso. Para que você aprenda a acessar essa inteligência oculta, desacelerando sua mente, se conectando com você e focando naquilo que você quer. Um futuro que deseja emergir, a tua terra prometida, a tua visão. Qual é a tua visão? O que você realmente quer? Nos 12 passos, você vai aprender a fazer uma história sobre você, a se conectar com essa visão de futuro, a conectar com os teus desejos, a ter mais clareza do teu propósito de vida, com aquilo que você realmente quer, saindo da dúvida e indo para a clareza, saindo do conflito e indo para a conexão com Deus. Esse conflito interno que a gente vive, a gente muitas vezes olha para aquilo que a gente quer, mas não se sente capaz porque está se desmoralizando, está se descredibilizando. É isso que gera o conflito interno dentro de nós. E esse conflito faz com que a gente perca a força para tomar decisões. Decisão é um passo muito importante nos 12 passos, porque é por meio da decisão que eu vou praticar a minha fé. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Eu começo a estabelecer uma visão de futuro, eu ainda não estou lá no futuro, ainda não tenho a realização dos meus sonhos aqui e agora, mas eu acredito. É o firme fundamento das coisas que eu não vejo e a certeza daquilo que eu espero. Então eu ganho certeza hoje, porque eu sei que aquilo que eu espero vai chegar. Então, eu preciso reprogramar a minha mente para viver esta verdade, essa realidade daquilo que Deus quer para você. Eu convido você a viver esses 12 passos. É um programa incrível. Olha no site, olha aqui nesta página, rola para baixo, veja os depoimentos, veja os comentários das alunas, veja tudo que eu ofereço. Além dos 12 passos, que tem em torno de 40 aulas. Os 12 passos é um programa para você fazer diariamente. É um áudio que você escuta, é um exercício que você vai praticar, é um conhecimento que você vai receber, é um áudio que você vai fazer à noite antes de dormir para limpar a sua mente e você vai praticando todos os dias, sem nenhum esforço, fazendo no teu tempo, mas todos os dias você vai se comprometer a fazer pelos próximos 12 dias as aulas, ou você vai fazer no teu tempo, mas seguindo os 12 passos no seu tempo, e você vai ver que quando você voltar para o passo 1, você vai ter uma mente completamente nova. Como isso, Grazi?
Você já leu a Bíblia? Você sabe que cada versículo que você lê é um versículo novo, porque é uma mente nova, é uma pessoa nova, é uma identidade nova relendo o mesmo versículo. Não parece que ele é novo? Por quê? Quem mudou? Foi você. Você ganhou mais recursos, você se conectou mais com Deus, você recebeu a inteligência do alto, você recebeu tudo o que você precisa para reprogramar a mente. Eu respeito todas as religiões, mas essa conexão com Deus é primordial. Você vai servir a Deus muito melhor na igreja, no ministério, aonde você se conecta com outras pessoas para falar de Deus. Você vai ser uma pessoa melhor. E quando você voltar para o passo 1, porque você vai fazer esse programa até que você tenha uma visão de vida completamente renovada, sendo a sua própria terapeuta, sendo a pessoa que você sempre quis ser, com independência e autonomia no teu processo de aprendizagem, para que você tenha sempre, diante das situações que acontecem da vida, mais ferramentas, mais habilidades, vai se relacionar melhor com a vida, porque tudo coopera para o seu bem. Os 12 passos é um programa de reprogramação mental para você ganhar domínio próprio das tuas emoções. O domínio próprio tira você do ego, das histórias que ele cria, do conforto que ele não quer sair. O domínio próprio é o que você precisa para reprogramar a sua mente e ganhar cada vez mais confiança no teu processo emocional, se tornar uma nova pessoa, uma nova identidade. Porque não adianta fazer metas para o ano novo se você continuar sendo a mesma pessoa. Você vai olhar para os teus desafios com medo, sem coragem, sem ânimo. E ânimo, entusiasmo é aquilo que você precisa para viver uma vida em abundância. Então, além dos 12 passos, que é o meu programa de reprogramação mental diário, você vai ganhar uma plataforma de autoconhecimento chamado Domínio Próprio, você no controle das tuas emoções. Esse portal de autoconhecimento tem matéria, conhecimento, aula ao vivo, aula gravada, sobre todos os temas que você precisa para ganhar segurança e conhecimento para reprogramar a mente. Tem aula sobre codependência, tem aula sobre dependência emocional, tem aula sobre limites, sobre pai e mãe, sobre o sentir, como ser sua própria terapeuta, como ter mais ferramentas de autorregulação, como controlar e gerir melhor o estresse. Quais são as resistências na vida? O que são as resistências que nos tiram do nosso propósito? Você vai ter um portal de autoconhecimento para você acessar sempre que você quiser. E se você tiver com dificuldade, se teu tema for paz, você vai assistir as aulas sobre paz. Se for dependência emocional, você vai assistir o módulo codependência. Se for sobre dinheiro, você vai acessar o módulo sobre propósito. Você tem acesso a muito conteúdo. Eu te garanto que vai ter tudo que você precisa. São mais de 85 aulas hoje, mas eu tô sempre renovando as aulas, sempre levando mais conteúdo. Além do portal dos 12 passos, você vai ter 2 aulas mensais comigo. Você pode trazer um tema para trabalhar na terapia ao vivo, ou você pode simplesmente tirar suas dúvidas. Essas aulas vão ficar gravadas para você assistir quando você quer. E quanto custa esse programa 12 Passos, mais o portal de autoconhecimento com mais de 85 aulas? Então eu estou disponibilizando mais de 120 aulas. Conhecimento você vai ter bastante. E vai ser o curso definitivo para você ganhar domínio próprio das suas emoções. E quanto custa tudo isso? Qual foi o meu objetivo? Como terapeuta, como psicanalista, atendendo milhares de pessoas, eu mapeei, eu formulei aulas num formato em que tudo que você precisa saber para ter autonomia e independência na sua autoterapia, você vai ter. Então, naquele portal do autoconhecimento tem todos os temas que as pessoas trazem numa consulta. Sobre relacionamento de casal, sobre relacionamento de filhos, sobre como ter mais autoestima, sobre todos os temas necessários que você precisa para ganhar o seu domínio próprio. E os 12 passos é um modelo de autoconhecimento diário. Não adianta você fazer terapia uma vez na semana e esperar 7 dias para você buscar uma nova ferramenta para você vencer mais aquela semana. Então, a reprogramação mental é a ferramenta definitiva que você precisa. Você vai ter acesso aos 12 passos, que tem em torno de 40 aulas, mais o curso de autoconhecimento no portal do domínio próprio, você no comando das tuas emoções. Então são 2 cursos pelo preço de 1. E o objetivo é que você seja sua própria terapeuta, que você não gaste com terapia. Então o curso hoje tem um valor muito interessante, custa menos do que uma sessão de terapia. E você vai ter acesso a 1 ano
de conhecimento. Conhecimento, para você reprogramar a sua mente. Reprogramar. Eu sei que você não quer fazer terapia porque é um processo desconfortável. Então, se você é uma pessoa dedicada, determinada, que se eu te der um conhecimento, você sabe que você vai estudar porque sabe que ele vai transformar a sua vida, esse curso é para você. Esse curso não é para pessoas preguiçosas, que não querem fazer sua parte, que não querem dedicar nem 10 minutos pela manhã para você escutar um áudio, nem um áudio da noite, que não quer escutar um conhecimento muito necessário para toda a sua vida e para a sua família, para os seus filhos, para você ser uma pessoa muito mais confiante, com autoestima, melhor nos relacionamentos, melhor na sua vida profissional. Esse curso não é para pessoas que não querem se desenvolver, que querem continuar no ego, que fica lá na zona de conforto. E eu chamo essa zona de conforto de ofurô de cocô, porque tá quentinho, tá confortável, não tá cheirando muito bem, mas a pessoa não quer fazer nada para sair de lá. Então, para quem quer reprogramar a mente, atingir novos níveis na sua vida, seja qual situação você está passando, você vai ter as ferramentas necessárias. Eu te garanto que você vai construir uma nova você, ferramentas, conhecimento, um método estruturado e muito prático. Para você viver isso, você vai ter. Então, se este curso é para você, se gostou de tudo que eu falei, se falar a linguagem bíblica é natural para você, porque todos os passos eu trago um versículo, eu corroboro tudo que eu falo dentro da Bíblia, e sim, de método científico, de estudos científicos, sou especialista em neurociências e comportamento, neurociências da felicidade. Então eu tenho uma forma de falar que inclui corpo, alma e espírito. No espírito eu vou te ensinar a se conectar e viver experiências com Deus. No seu corpo você vai se autorregular e aprender a gerir a sua emoção. Na sua alma você vai desejar, vai ver tua terra prometida, você vai ver que sua alma é livre, você vai ver que sua alma sempre deseja ir para a vida, quer mais e mais. Então esse curso é para você. Eu sei que você vai ter uma transformação de vida, assim como acontece na minha. O meu símbolo de sucesso é uma vida plena e próspera. Então, plenitude é você ter uma conexão profunda com Deus, ter todas as tuas necessidades atendidas. E isso se chama prosperidade. Se sucesso significa isso para você, eu te convido a ter uma vida próspera de verdade, com corpo, alma e espírito alinhados, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Então, se você sentiu vontade, vem com a gente, vamos reprogramar a sua mente e você vai ter todas as ferramentas necessárias, os 12 passos da reprogramação, mais a plataforma de autoconhecimento com mais de 85 aulas e acesso a mim 2 vezes ao mês para terapia ao vivo, para tirar dúvidas, para tudo que você precisa, porque o grupo cresce muito. Então, quando você ouve alguém relatando um problema e eu trazendo o foco na solução, você também vai se conectar, porque somos todos casa de tijolo, temos todos os mesmos problemas, com histórias individuais e diferentes. E esse é o nosso poder. Somos únicos, mas ao mesmo tempo, nós estamos aqui para viver o mesmo propósito, essa conexão profunda com Deus, para que a gente possa experimentar tudo o que a vida nos traz e em tudo dar graças. Agradeço o teu tempo. Espero que essa aula já tenha feito diferença na tua vida para você ter consciência de como funciona a nossa realidade. E eu espero você lá do outro lado, na área de membros, no vídeo de boas-vindas. E cada aula tem um vídeo animado para você se conectar, para que o conhecimento seja fácil, para que você tenha todo o conforto no aprendizado. Você vai amar esse processo. E se você não gostar, você tem teu dinheiro de volta em 7 dias. Você pode pedir sem nenhuma burocracia. Eu não estou interessada no seu dinheiro, estou interessada na renovação da sua mente. E conte comigo, porque através das minhas histórias que eu trago, não é sobre mim, mas como eu vivi esse processo de prosperidade e plenitude. E como eu posso te ajudar através das minhas experiências a te conectar com a tua experiência e saber que sim, você vai vencer cada uma delas e que cada uma delas vão servir de testemunho, porque elas vão te trazer ferramentas e recursos para você seguir na vida ainda mais confiante, se sentindo ainda mais seguro, se sentindo ainda mais conectado com Deus. E é isso que eu desejo do fundo do meu coração. Muito obrigada. Um beijo para cada um de vocês.